E aí galera, Lucas Dias na área e saiu o capítulo 230 que tá sensacional, teve muita revelação nesse capítulo e eu vou falar de todas elas logo depois da vinheta. A gente começa com a galerinha que tá assistindo a luta ficando empolgada lá com a aparição do Mahoraga. A Mei já reconhece que é a técnica do Megumi, o filho prodigioso do clã Zenin. E eles também entendem que o Mahoraga está adaptado à expansão de domínio do Satoru. O que eu achei engraçado aqui é que todo mundo tá mais empolgado por ver o Mahoraga do que preocupado pelo resultado da luta. Não esperava essa reação da galera. Porém, com certeza o Sukuna nesse momento está com a vantagem. E também parece que ele conseguiu se curar da expansão de domínio do Satoru. Ele não ficou paralisado pelo efeito garantido e aparentemente consegue se mover normalmente. E agora sim tem a explicação de tudo o que aconteceu até o momento. O Sukuna sabe que o Satoru Gojo sabe sobre o Mahoraga e por isso ele teve que fazer uma estratégia um pouco diferente. Na luta que ele teve contra Ioroso, o Sukuna utilizou a roda do Mahoraga em si mesmo e ele acabou se adaptando às técnicas da Ioroso. Porém, nesse caso, o Sukuna não fez isso. Outra pessoa, na realidade, se adaptou às técnicas do Satoru. E aqui há uma explicação do que realmente aconteceu. O comando do Satoru de sua expansão é que ele atinja tudo aquilo que estiver dentro do seu domínio. E o comando do Sukuna é que ele atinja tudo além de si mesmo que esteja dentro do domínio. Esses foram os comandos para os acertos garantidos na expansão do Satoru e para a expansão do Sukuna. E como as expansões estavam se anulando, nem o Sukuna nem o Satoru sofreram esses acertos garantidos. Porém, outra pessoa continuou recebendo o acerto garantido do vazio imensurável, todas as 5 vezes que o Gojo utilizou a sua expansão. Deixando no ar então por enquanto quem é a outra pessoa que estava sofrendo com os efeitos do vazio imensurável. Essa foi a explicação do narrador, mas a gente também tem a explicação do próprio Satoru, dele raciocinando o que aconteceu nessa batalha, por que o Mahoraga conseguiu destruir a sua expansão tão rapidamente. E o primeiro pensamento do Satoru é que o Mahoraga realmente está adaptado ao vazio imensurável, só que ele não pode ter se adaptado em 0,1 segundos. E além disso, a roda nem estava girando, então não tem como ele ter se adaptado nesse pequeno tempo que ele foi invocado. Outro ponto interessante é que a gente também vê o que o Satoru Gojo está vendo. Essa imagem está muito embaçada por ser um vazamento do mangá, a versão oficial só sai no domingo, mas dá para entender aqui que é a visão do Satoru e ele consegue ver que o Sukuna não está adaptado às técnicas do Satoru. Por isso o Satoru consegue entender o que aconteceu e quem se adaptou à sua habilidade foi o Megumi. A alma do Megumi é aquele que está com a roda do Mahoraga e está se adaptando à expansão de domínio do Satoru. E isso daqui foi tão complexo que merece uma explicação à parte, tá? E essa explicação nos trouxe uma regra muito importante, que é que você tem que estar com a roda do Mahoraga para você estar se adaptando. A interpretação que eu tinha feito do que o Sukuna podia ter feito era ele ter invocado a roda nele mesmo e ter escondido essa roda. Só que ele, ao fazer isso, ele acaba não se adaptando às técnicas do Satoru. A roda tem que estar sobre sua cabeça. E para esconder isso do Satoru, já que se ele tivesse com a roda sobre sua cabeça, o Satoru ia saber que o Sukuna estaria se adaptando, então o Sukuna decidiu utilizar essa roda do Mahoraga no Megumi. E todas as vezes que eles tiveram essa disputa de domínios, o Megumi estava sofrendo com um vazio imensurável. Ele estava sofrendo o golpe garantido da expansão de domínio do Satoru. Por isso que o Mahoraga conseguiu destruir a expansão de domínio do Satoru, porque o Megumi meio que já se adaptou. O problema aqui é que como o Sukuna utilizou no Megumi, então ele mesmo não está adaptado à expansão de domínio do Satoru, não. É somente o Megumi que está adaptado. Por isso que nesse próximo quadro o Sukuna esconde o Mahoraga, porque o Sukuna não está adaptado às outras técnicas do Satoru. E calma que eu também vou explicar isso. O Satoru tem 2 habilidades inatas praticamente, os seus 6 olhos e o seu ilimitado. A sua expansão de domínio é basicamente o poder dos 6 olhos, digamos assim, que é um excesso de informação
que o Satoru consegue colocar no seu oponente. O ilimitado é outra coisa. E como o Mahoraga só estava sofrendo com a expansão de domínio do Satoru, ele só se adaptou a esse excesso de informação e não se adaptou às outras habilidades do Satoru Gojo. Se ele tivesse se adaptado também ao azul, roxo, vermelho e todas essas outras técnicas, ele não precisaria esconder o Mahoraga, porque não teria risco do Satoru conseguir utilizar um roxo no Mahoraga e acabar destruindo esse Shikigami com um só golpe. Então foi isso que aconteceu e seguimos com o mangá. Como eu disse, o Sukuna esconde novamente o Mahoraga porque ele não está adaptado ao raio roxo, vermelho e todas essas outras técnicas que podem destruí-lo. E nesse quadro a gente também começa uma espécie de provocação aqui. O Satoru meio que fala que fica feliz em saber que o Sukuna está se esforçando mais do que o esperado. E o Sukuna responde com outra provocação, dizendo que o efeito do vazio imensurável, que é aquele excesso de informação, só ser efetivo dentro de um domínio é algo bem problemático e que por isso ele precisava tirar essa carta na manga do Satoru de fora do jogo. O Sukuna então explica o que eu acabei de dizer. O Sukuna fala que o Megumi estava assumindo a adaptação do Mahoraga e que por isso ele não podia usar outras técnicas além daqueles que ele tinha no próprio domínio. Ele não podia utilizar as técnicas das 10 sombras porque ela já estava sendo utilizada pelo próprio Megumi. Porém, mesmo sendo um movimento arriscado, o Sukuna está satisfeito com o resultado. Afinal, agora a expansão de domínio do Satoru meio que está inutilizado. Porém, o Satoru pensa de uma forma diferente. Ele fala que o Sukuna não está adaptado e que se ele expandir o seu domínio novamente, o Sukuna não terá outra escolha a não ser invocar o Mahoraga, e assim ele destruirá o Mahoraga com um único golpe. Porém, no momento em que ele tenta utilizar sua expansão, algo acontece, ele não consegue utilizar o seu domínio, e o Sukuna sabe disso. O nariz do Satoru então começa a sangrar, e o Yuta vê que ele tinha razão. Realmente o Satoru está fazendo algo muito arriscado. E segundo o Sukuna, utilizar essa técnica de restauração aí para recuperar sua técnica inata é forçar um esforço considerável. No cérebro, onde as técnicas inatas de Jujutsu estão gravadas, é no córtex pré-frontal do lado direito, mais ou menos. E o que o Satoru estava fazendo era destruindo o próprio cérebro e utilizando a técnica reversa para refazer o seu cérebro logo em seguida, forçando assim com que ele recuperasse a sua técnica inata. E com essa explicação, o Yuta fica incrédulo que o Satoru fez uma coisa dessa, porque é realmente muito arriscado. Ele quase morreu aí 4 vezes recuperando sua habilidade inata. Todos os telespectadores ficaram ali incrédulos com essa revelação. Só de tentar recuperar a habilidade inata, ele quase morreu já várias vezes. E o Itadori tá contando aí quantas vezes o Satoru já fez isso. Ele já fez 4 e com essa agora que ele tentou de novo, foram 5 vezes que ele destruiu seu cérebro e tentou recuperar sua habilidade inata. Até mesmo a Ieiri, que pensava que o Satoru estava habituado a curar o seu cérebro, percebeu que existem alguns efeitos colaterais aí que não é uma situação muito simples ficar se curando não. E só retomando aqui, a gente lembra o que a Anjo disse no momento em que o Sukuna também demonstrou saber utilizar a técnica reversa para curar sua habilidade inata. A Anjo disse que ou o Sukuna acabou aprendendo por ter visto o Satoru, ou o Sukuna já sabia. E agora a gente sabe que é a segunda opção. O Sukuna já sabia como fazer isso e já sabia também o que ia acontecer caso ele ficasse repetindo esse processo. Então o Sukuna, que recuperou sua habilidade inata menos vezes, já sabia que o Satoru ia chegar ao seu limite, porque não é normal ficar curando o seu cérebro o tempo inteiro. Essa é uma experiência do Sukuna que veio a calhar. E a gente tá vendo que realmente ter experiência em batalhas assim tão absurdas é muito bom, porque ele sabe praticamente tudo que o Satoru tá fazendo e tudo que vai acontecer. Segundo o Sukuna agora, se o Satoru decidisse expandir o seu domínio, ele basicamente ia morrer no momento em que tentasse fazê-lo. E mesmo se o Satoru conseguisse, a sua precisão não seria suficiente para fazer frente ao domínio do Sukuna. Tudo isso é a experiência do Sukuna falando aí. Dito isso, o Sukuna, já com a certeza de que tem a vitória em suas mãos, começa a dizer o que ele vai fazer nos seus próximos movimentos. Ele diz que agora vai fechar
fechar o seu domínio com uma barreira. Então o Satoru não vai conseguir fugir com sua habilidade de teletransporte. E enquanto ele corta e retalha o Satoru, ele também vai utilizar o Mahoraga para se adaptar ao ilimitado do Satoru, coisa que ele ainda não estava adaptado até esse momento. E agora vem um dos momentos mais incríveis desse capítulo, que é uma referência justamente quando o Satoru enfrentou o Toji. O Sukuna fala que o Satoru é apenas um indivíduo mundano que nasceu em uma era em que o Sukuna não estava. Ele não é o mais forte e não é um ser iluminado. Nesse momento, eu já lembro daquela cena da luta entre o Satoru e o Toji, em que o Satoru diz isso mesmo sobre ele, que ele é o iluminado entre o céu e a terra e tudo aquilo lá, e que ele é o mais forte. O Satoru sempre tá falando que ele é o mais forte. Então, esse momento aqui foi uma cena muito marcante, esse quadro. E logo em seguida, o Sukuna utiliza sua expansão de domínio. Só que no momento em que o Sukuna invoca, ela é automaticamente destruída, pegando todo mundo de surpresa. Os olhos do Sukuna começam a sangrar, demonstrando que ele também sofreu um dano muito grande. E agora a gente entende o que aconteceu. Sukuna havia recebido o efeito do vazio imensurável por uma fração de tempo, que nem mesmo durou 10 segundos. Porém, esse tempo foi o suficiente para danificar o cérebro do Sukuna a ponto de fazer com que ele não possa mais expandir o seu domínio. E o resultado disso é que o Satoru, que estava cabisbaixo, diga-se de passagem, eu acredito que o Satoru já estava ali considerando que tinha perdido também, começa a rir da situação. E essa frase aqui eu não sei se vai continuar no original, mas foi muito boa. Satoru diz: "Está funcionando, que é uma maravilha, né não?" E agora nenhum dos dois consegue utilizar sua expansão. Esse momento é muito bom. O próximo quadro é mais uma referência de um dos primeiros episódios de Jujutsu Kaisen, quando ele enfrenta o Sukuna lá pela primeira vez. O Satoru aponta para os corvos da Mei-Mei, que estão gravando tudo, e fala que os seus alunos estão assistindo, e que por isso ele vai se exibir mais um pouquinho. E já dá para ver também que o Sukuna começa a utilizar a técnica reversa para curar desse ferimento de ter tentado utilizar sua expansão de domínio com o seu cérebro danificado. Com isso, a gente começa o segundo round. O Satoru já utiliza sua habilidade de puxar o seu adversário e puxa o Sukuna para sua direção, já metendo um murrão no Sukuna. Começando agora a fase porradaria e terminando a fase de expansão de domínio com mais uma referência do próprio mangá. A gente vê as seguintes últimas frases: "O homem absolutamente forte, por isso é tão solitário. Quem vai te ensinar o que é amor será 3 pontos. Essa é a frase da Yorozu, que se apaixonou lá pelo Sukuna, lá no seu tempo, e percebeu que ele estava triste, estava entediado, porque ele não encontrou ninguém forte o suficiente para ficar ao seu lado. Então essa frase nos dá a entender que o Satoru é esse alguém forte o suficiente para demonstrar essa emoção de luta para o próprio Sukuna. Sendo essa a terceira referência do próprio mangá que eu pesquei nesse capítulo. Sensacional esse capítulo, com muitas informações, muitas revelações também. E agora chega de expansão de domínio, eles vão cair na porrada, porém ainda assim a situação do Satoru não é nada fácil, porque agora o Sukuna está utilizando a roda do Mahoraga nele mesmo. E se o Satoru demorar a acabar com o Sukuna, ele vai acabar se adaptando ao seu ilimitado. E se adaptando ao seu ilimitado, nem o azul, nem o vermelho, nem o roxo, nenhuma dessas técnicas vão funcionar mais no Sukuna. Então o Satoru aí tem uma corrida contra o tempo, já que ele tem a vantagem de conseguir lidar contra o Sukuna nesse embate aí de 1x1. Quando eles caem na porrada, geralmente o Satoru tem a vantagem, mas ele tem que conseguir acabar com essa luta antes que o Sukuna se adapte. Não é nada fácil e provavelmente a gente vai ver agora também algumas técnicas do Megumi, afinal ele está utilizando a técnica das 10 sombras nele mesmo agora, e não mais no Megumi. Então a minha expectativa é um embate completamente diferente do que a gente viu até o momento. E terminando aqui o review de hoje, deixe aqui nos comentários se você teve alguma dúvida, que mais para frente eu tento responder essa sua dúvida, beleza? No mais, espero que tenha gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo capítulo. Até mais!